Nós vamos ler, continuar Atos, hoje é o ato 8. A gente vai ver que, infelizmente, Paulo, antes de se tornar cristão, eu acho que isso deve ter doído muito nele quando ele entendeu quem era Jesus, né? Porque Estevão caiu no pé de Saulo, que é o próprio Paulo. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de seguir e servir a Deus, a gente, principalmente agora, a gente deve agarrar com todas as nossas forças. Procurar se afastar do demônio, das coisas erradas, para poder estar dentro da proteção divina, porque eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, as pessoas também estão com um sistema de terrorismo psicológico, para todo mundo ficar aterrorizado, pensando só em coisa negativa e atrair coisa negativa. E quando você ora e que você confia em Deus, apesar de tudo parecer impossível, você sabe que o dono do possível é Deus. E nada para ele é impossível. Então, se a gente se manter dentro do padrão de Deus, praticando a verdade, orando, evitando ter raiva das pessoas, evitando ter ressentimento, evitando ser ruim, principalmente com as pessoas de casa, né? Porque não adianta só ser bom com as pessoas da rua se você não é com as de casa. Não explorar ninguém, não enganar ninguém, nem 10 centavos dos outros filhos. Porque qualquer coisa que a gente faz de errado é um fiozinho que a gente transmite para o mal. Para Satanás querer cobrar da gente ou das pessoas que nós amamos. Então, vamos nos concentrar nas coisas boas de Deus. No que a gente pode praticar. E ficar centralizado na palavra, né? De Jesus e do Messias. Ok? Do Senhor da segunda vinda. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Nós sabemos, Pai, que estamos aqui lendo as palavras dos vossos discípulos, compreendendo quanta dor e tristeza eles devem ter sentido, a ponto, Pai, de passar todas aquelas dificuldades, mesmo com o poder do Espírito Santo. As pessoas ainda assim os perseguiam, levavam preso, batiam, e eles não desistiram de vossa palavra. Hoje está muito mais fácil, Pai. Então, por favor, renove em nós a fé dos cristãos do início de vossa igreja, a fé de saber que o Senhor não abandona vossos filhos, não abandona aqueles que estão lutando do vosso lado. Para que cada um de nós possamos advogar a vossa palavra, praticar no dia a dia os ensinamentos de Cristo e praticar o ensinamento do Pai Mun e da Mãe Mun, que nos ensina a amar e respeitar os outros, que nos ensina a viver para os outros, orar e se preocupar com as pessoas. Por favor, nos capacite, Pai, para nos tornarmos cada dia filhos e filhas vossas. E assim estar dentro do vosso escudo e bloqueio. E também recebendo as bonâncias, as bênçãos, as proteções que nós precisamos nesses últimos dias do apocalipse que estamos vivendo. Que é a transição entre o mundo mau para o mundo do reino dos céus. Para aqueles que estão do vosso lado, lutando e praticando a vossa verdade. Não importa se você está dentro da igreja ou fora. Seu padrão de verdade, de bondade, de honestidade, de santidade, é o que vai ligar você e eu aos pais celestiais. Então nós temos que nos esforçar, não importando como está a vida lá fora, mas importando com o que temos que passar para as pessoas. A esperança de que Deus não está morto, pelo contrário, Ele está no comando do mundo. Apesar que não parece, mas Ele está no comando do mundo. E tudo o que está acontecendo foi feito das causas dadas pelos seres humanos na Terra. Bondoso Pai, por favor, tenha misericórdia de nosso planeta, das pessoas justas, Pai, que estão sobre a terra, das pessoas que são filhos e filhas vossos, dos jovens, das crianças, dos bebês, principalmente dos vossos filhos de segundas, terceiras e quartas gerações, para que esse planeta, que é a herança dele dada por vós, possa permanecer lindo e maravilhoso e abençoado como é. Por favor, Senhor, onde tem o justo vosso, onde tem pessoas lutando por vós, proteja essas pessoas e o lugar onde elas habitam, Pai. Para que elas também venham a praticar vosso amor e vossa verdade com as pessoas. Permita, Pai Celestial, que a Coreia do Norte e do Sul, que estão separadas como duas irmãs, possa se unir como parentes que são, Pai. Que metade do povo está ainda sofrendo lá naquela nação do Norte. Abre o coração e a mente, Senhor. Todas as pessoas ganharam o anjo da guarda. Fortifica o anjo da guarda desses seres para que eles venham ter consciência original e possa mudar o ponto de vista egoísta, mesquinho, de sacrificar os outros em benefício próprio, porque quem faz isso é o próprio capeta, o Satanás, Senhor.
Nós te pedimos que o Senhor possa também estar com os irmãos peregrinos, para que eles possam reviver os Estados Unidos na fé que foi iniciado, para que eles possam levantar o fogo do Espírito Santo substancial, para que ali se torne novamente uma nação grandiosa para Deus e para o povo e para o mundo, porque protege outras nações. Coloca os teus em liderança, Pai, para que o Senhor reine através deles. Bondoso Pai, esteja no Brasil, esteja com nossas autoridades que pensam que chegou lá por mérito próprio, mas o Senhor tinha um propósito para ela. Mas sabemos que muitas se renderam ao inimigo, Pai. Então coloca os anjos da guarda com nossas autoridades, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nas forças armadas, desde os poderes federais até os estaduais e municipais, e desde os poderes armados federais, municipais, estaduais e municipais. Coloca os anjos da guarda para levantar esses homens de caráter, de bom coração, trazendo eles de volta para vós, bondoso Pai. Abençoa a nossa nação brasileira para ela ser o celeiro do mundo. Que nada, Pai, que eles estão fazendo, destruindo o nosso Amazonas, Pai, possa realmente continuar. Que o Senhor tome posse do Brasil, como determinou o Espírito Santo substancial em 2018. América Latina celestial, Brasil celestial, porque faz parte da América Latina. O Senhor é o dono de nossa nação e sabemos que Jesus é o guardião, Pai, desta nação brasileira. Que Jesus possa agir no coração daqueles que realmente crê, para que acorde, pare de amar Mamon, o Deus de dinheiro, erradamente, egoisticamente, Pai. O dinheiro não faz mal se você usar ele de maneira correta, mas eles estão usando egoisticamente, não param, Pai, de querer mais, mesmo sabendo que daqui não leva nem o corpo físico. Imagina a posse física conseguida de maneira errada. Acorda, por favor, a mente dessas pessoas. Proteja os vossos filhos justos, proteja vossas filhas, as crianças, os adolescentes. Não permita mais que Satanás possa tomar posse de nossas crianças, Senhor. Te peço que o Senhor possa estar conosco, abençoando aqueles que vão ouvir vossas palavras, as palavras dos discípulos de Jesus, e aqueles, Pai, que vão ouvir depois, que o Senhor possa abençoá-lo, despertá-lo, para que possamos nos tornar uma só família sobre vós, porque somos vossos filhos e queremos ter vosso DNA e praticar a vossa verdade. Te peço que nos qualifique e qualifique as pessoas que vão ouvir, nos dê inteligência espiritual, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome, amém. Adiós. Tem alguém que deu um joinha. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Eu vou ler Atos 8 hoje. E começa com uma ação triste, porque a gente gosta muito de Paulo. Eu gosto e admiro o apóstolo Paulo. Acho ele muito capacitado. Afinal, ele foi educado depois da crucificação de Jesus por próprio Jesus, né? E aí, ele se chamava Salum. Eu acho que na outra língua, né? Depois passa a ser chamado Paulo, que é outra tradução para a linguagem, eu acho que é hebraica. E também Saulo consistia na morte dele. Ontem a gente viu que Estevão foi apedrejado até a morte, mas pediu para Deus não computar esse pecado nessas pessoas. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra as igrejas que estavam em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samária, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo é Paulo, viu? Assolava as igrejas, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão. Eu fico pensando como Paulo deve ter se arrependido, né? Fez por ignorância, né? Por achar também que quem ia imaginar que os líderes da época chamavam a igreja de Jesus de anticristo, de falso cristo, de seita, etc. E eles eram judeus, né? Nasceu em Roma, mas eram judeus. Eram romanos, judeus. Então, como é que ele ia entender, né, que esse povo realmente era o povo de Deus, se as igrejas estabelecidas foram contra? Vamos lá. Mas o que andava disperso ia para toda a porta anunciando a palavra. Mesmo o povo que se espalhou continuava ensinando. E descendo Filipe à cidade de Samarina, lhe pregava a Cristo. E a multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha bem, isso era feito porque Jesus fez isso, para que mostrasse que ele tinha o poder de Deus, né? Mas Jesus não veio fazer milagres e sinais.
Jesus veio para ensinar o caminho da volta. E nós era para nos adaptarmos a ter o milagre através da nossa prática da verdade. Infelizmente, até hoje, as pessoas vão para a igreja a fim de que aconteça milagres com ela, na vez de querer regenerar-se espiritualmente, mudar o modo de ser, né? E aí sim, quando você está com Deus, as coisas acontecem automaticamente. Né? Por mais difícil que Satanás possa botar os obstáculos, você consegue ultrapassá-lo. Então, nosso método não é fazer milagres e sinais. Nosso método é ensinar as pessoas a se proteger de Satanás, se cortar da linhagem de Satanás, que está em João 8,44, como Jesus disse, e nos enxertarmos na segunda vinda do Messias, nos enxertarmos na palavra e praticar essa palavra. Então, os milagres acontecerão através de nossa prática, entendeu? Porque muitos que receberam o milagre, Jesus disse, se você voltar a fazer com o cego no templo, fazer as coisas erradas, sua situação vai ficar pior do que antes. Então, se você recebe uma bênção, se você não tem mérito, Satanás vai cobrar aquilo e vai ser pior. Então, é melhor a gente se qualificar para ter as bênçãos com mérito, para nós... Uma vez eu sonhei com o Pai Mu e ele disse assim para mim, botou moeda na minha mão, eu até botei atrás de mim, né? Mas eu não gostei porque ficou escuro, eu vou botar claro. Ele diz assim, o que eu dou, ele botou a mão dele aqui, a outra, a minha aqui direita e a dele por cima. Ele disse para mim, o que eu dou ninguém toma e eu não tomo, eu vou cuidar de você. Então, o que Deus dá, Satanás não pode tomar se você tiver mérito. Mas se eu não criei um mérito, se eu não me mantenho fiel aos princípios aprendidos, se eu não pratico aquilo que eu aprendi, eu não vou gerando mérito, eu vou queimando o mérito dos meus antepassados, dos que serviram a Jesus, dos que morreram, dos que continuaram pregando a verdade. Isso é muito sério, entendeu? É muito bom ir para a igreja querer, cura isso e aquilo. Gente, queira primeiro curar o espírito, queira primeiro renovar a sua vida com Deus, para você ser o milagre. Ok? Me desculpa, mas é necessário. E havia uma grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, tendo iludido o povo da Samarina, dizendo que era um grande personagem, aos qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é uma grande virtude de Deus. Ele usava como se fosse de Deus, sem ser de Deus. E atendendo, porque já tinha muito tempo que os havia iludido com a arte mágica, mas... como crescem em Filipe e lhe pregava acerca do reino de Deus e em nome de Jesus Cristo, se batizava e tinha muito homens e mulheres. Ele começou a achar ruim isso. Né? E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou contínuo com Filipe e vendo os sinais das grandes maravilhas que fazia, estava atônico. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles e receberam, aqueles, né, que foram batizados, Pedro e João oraram e pôde passar, transmitir a ele o poder do Espírito Santo, aqueles que realmente creram. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não é um Espírito que fala línguas. O Espírito Santo é o poder do Espírito Santo. Nós não somos tão dignos para o Espírito Santo de Deus entrar em nós. Entendeu? O poder do Espírito Santo quer dizer o quê? Que você vai ajudar as pessoas. Você vai ler a Bíblia e ter capacidade de entender o que está sendo dito ali, sem ilusão. Você vai ler as palavras do Pai Mu e da Mãe Mu e vai entender. Vai saber como se comportar em certas situações, se auto-vigiar. Esse é o poder do Espírito Santo. Então você pode sim ensinar as pessoas, não faz isso, eu quero, não é uma troca como as pessoas estão acostumadas a fazer. Eu vou fazer tanto disso para poder receber isso. Isso é chantagear Deus. Você diz, Pai, eu vou fazer as condições. Quando o Senhor achar que eu estou pronto, o Senhor me dá. Porque se você faz, outros espíritos vão bater, como disse Paulo, que tem anjos, como é que os demônios se faz de anjo de luz, vai te dar para você continuar errando e achando, não, mas se eu não tivesse certo, se Deus estivesse preocupado com essas besteirinhas que eu faço, eu não recebia essa bênção. E às vezes a bênção não vem de Deus. Então a gente tem que primeiro purificar nosso interior, como disse Paulo, que a gente vai ler, ressuscitar espiritualmente, sair da corrupção para incorruptível. Cada dia a gente tem que eliminar coisa da gente, ok?
E outra coisa, tem uma coisa muito importante, é o dízimo do tempo. Quanto tempo você está dedicando para Deus? Você dedica à internet, você dedica à conversa, você dedica a ouvir, mas quanto tempo você está dedicando para Deus durante o dia? Os seus 10% do seu tempo você está dedicando para Deus todos os dias? Está fazendo alguma coisa boa para as pessoas, ensinando elas sobre a verdade dos pais celestiais, sobre a segunda vinda do Messias? Você está dando seu dízimo do tempo ou você está dando só o dízimo do dinheiro e achando que é o suficiente? Ah, eu dou o dinheiro e faço isso, está tudo bem. Primeiro somos nós. Nossa responsabilidade pessoal, né? É ressuscitar, sair da corrupção, sair dos pensamentos ruins, do sentimento ruim, de julgar os outros, né? Porque quando eu julgo, o capeta anota na gente assim, então ela disse que fulana fez isso. Vou ver se a Messia vai passar nisso, eu vou fazer ela passar, para ver se ela passa no que a pessoa está passando, se ela realmente é merecedora de julgar alguém. Aí você cai na armadilha de Satanás. A melhor coisa é fazer não julgar os outros, né? Julgar nós mesmos, todo dia olhar para o espelho e dizer, hoje eu fiz alguma coisa, pai? Ou quando vai deitar à noite, bondoso pai, hoje eu magoei seu coração, se eu magoei, me alerte, porque não quero magoar o seu coração, eu quero me tornar sua filha, quero que o senhor um dia tenha orgulho de mim. Né? Vigiar a gente durante o dia e refletir sobre a gente durante a noite. E pedir pelos irmãos que a gente dá palavra, orar pelas pessoas que damos vinho sagrado todos os dias. Mesmo que não dê para repetir 430 nomes, agora é mais. Mas pede, Senhor, todos aqueles que tomaram o suco sagrado, esteja sobre a mão sobre ele, para que ele encontre o caminho de volta até o vosso coração. Para que eles se tornem filhos e filhas vossos. Vou ler que já está em 16, né? Desculpa. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse a ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus é alcançado com dinheiro. Hoje em dia a gente vê muito isso nas igrejas, né? Cobra para dar uma vassoura, cobra para dar um óleo, cobra que... Gente, o maior poder está nos poderes dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. Não precisa você pagar nenhuma igreja por isso. Precisa você se conectar, você e seu pai. Lembra que Jesus disse, ora em teu quarto. Se conecta, ora, conversa com ele como se ele estivesse ali do teu lado. Abre teu coração. Não pague. Isso é absurdo. As igrejas estão vendendo coisa, vassoura que varre, não sei o que, não sei o que. É enrolada. Vá ler a Bíblia, que você vê que isso não é coisa de Deus. Por favor, acordem. Tá certo? Esse daqui queria comprar por dinheiro. Aí Pedro continua, tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Tem um monte de religioso assim, com coração que não está reto diante de Deus. Arrependei-te, pois dessa tua iniquidade, o que a gente tem que tirar é nossas iniquidades, desejo errado, egoístas, mesquinho. Ora a Deus para que, porventura, seja perdoado o pensamento do teu coração. Até como lembra que Jesus disse, se você deixar uma mulher em pensamento, você já adulterou. O pensamento, por que é tão perigoso? Porque eu penso, depois eu vou querer realizar. Eu alimento aquele pensamento, ele vai se tornando uma energia, eu vou ter que realizar aquela coisa ruim. Então a gente tem que pedir a Deus, por favor, Pai, quando tiver um pensamento ruim, tire de minha mente, Senhor, do meu coração. Ok? Aí Pedro continua, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço da iniquidade. Ou seja, tudo que ele fazia era por dinheiro, ele estava em fel de amargura espiritualmente e com um laço preso. O que é laço? É você dar um laço, amarrar alguém com a iniquidade. Que é a iniquidade? Dos demônios, Satanás. E respondendo, porém, Simão disse, ora vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Mas ele não entendeu, não é que Pedro estava... dizendo que isso estava com ele, Pedro, jogando isso a ele. Pedro estava dizendo que ele tinha que se cuidar, porque ele já estava assim. Tudo que ele pensava era pensar em como ganhar e enrolar as pessoas. Então ele já tinha um laço com Satanás. Entendeu? Porque é nossas atitudes que nos ligam a Deus ou a Satanás. Nossos pensamentos e sentimentos em primeiro lugar. Então se a gente começa a controlar nossos sentimentos, nossos desejos errados, nossos pensamentos, nós conseguiremos. Não deixe que o orgulho e a arrogância entre em nossas vidas. Porque quando você se sente que é muita coisa, você se perde. Nós ainda estamos muito longe do caminho da volta, ok? Temos muita coisa para percorrer para frente. Vou continuar. Tendo eles, pois, testificado, falando a palavra do Senhor, voltou para Jerusalém e muitas aldeias da Samaria anunciaram
o evangelho. Isso é Pedro, certo? E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, o caminho que desce para Jerusalém, para Gazá, que está deserta, ou seja, está precisando da palavra, deserta de Deus. Não era deserta porque não tinha ninguém, ok? E levantou-se e foi, e eis que um homem etíopio, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendentemente de todos os seus tesouros, cuidava de tudo, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressou, assentando no seu carro, e lia a profecia de Isaías, e disse o Espírito a Felipe, chega-te e junta-se a esse carro, ou seja, vai junto com ele. Quando você está preparado, Deus te acha, mas a gente tem que se preparar. Mandou Felipe para poder dar a palavra de Jesus a essa pessoa. E correndo, Felipe ouviu que ele lia a profecia e disse, entende os que tu lê? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Felipe que subisse com ele e assentasse. E logo, o lugar da escritura que ele lia era esse. Olha bem que não é coincidência, é providência. O Pai Mundo diz que para Deus não existe coincidência, só providência. Foi levado como ovelha para o matadouro. Quem foi levado? Ele estava lendo sobre a profecia sobre Jesus. E mesmo assim, todos os sacerdotes, todos os levitas, todos os escribas, todos os fariseus conheciam isso e mesmo assim rejeitou o Filho de Deus. E como está mudo o cordeiro diante do tosqueiro, e assim não abriu a sua boca. Realmente aconteceu isso, lembra? Jesus não abriu a boca, ficou silencioso. Aceitou, né, dar a vida e as duas bênçãos por nós. E para a preparação da segunda vinda. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Triste, né? E respondendo ao eunuco, a Felipe disse, rogo-te que disse isso. O que diz isso o profeta? O que é que o profeta quer dizer com isso? E diz de si mesmo ou de outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, começando essa escritura, anunciou Jesus. Indo eles e caminhando, chegando ao pé de alguma água, disse ao eunuco, eis que a água, que impede que eu seja batizado. Eis aqui a água, o que impede de eu ser batizado? E disse Felipe, é lícito que creis em tudo de teu coração. E ele respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é maravilhoso, né? Jesus sabia que ele estava buscando. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha gente, não é que ele foi abduzido não, pelo amor de Deus, viu? E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não viu mais o eunuco. Ou seja, ele já tinha cumprido o que ele precisava, então é como se ele não começasse mais a ver o eunuco, ele seguiu outro caminho. Felipe se achou, sabe quando ele foi dar conta de si? O Espírito Santo acompanhou ele de uma maneira tão forte que quando ele se dá por si, ele está em Azote, indo passando, anunciando o evangelho em todas as cidades, até chegar em Cesária. Ok? Mas não foi, gente, abduzido. Ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Tinha acabado de conseguir mais um cristão para seguir a Jesus. Então, o Espírito levou ele para outra... Boa noite, minha irmã. Desculpa, eu não lhe vi. Seja bem-vinda. E levou ele para até a cidade, né? E ele ia anunciando, quer dizer, ele estava com o poder do Espírito Santo. O que é? Como você pode? Quando você sai para dar testemunho e você está muito feliz com aquilo que você está fazendo e crê naquilo que você está dizendo, então você consegue passar a sua fé, a maneira de você entender para as outras pessoas. É isso que a mãe está precisando, pedindo de testemunho. Por quê? Se nós olharmos jornais, que eu geralmente não vejo, eu vejo pela internet, o mundo está sobre julgamento da natureza. E o Pai Mundi, num livrinho... Deixa eu ver se ele está aqui fácil. Tá, não. Tá não, é porque eu li ele e deixei ele lá embaixo com as meninas, no dia da vigília. Mas o livro é... Família, verdadeira portal para o céu, que o mundo ia ser julgado por água e pelo mar. E está acontecendo. Porque o homem fez hidrelétrica onde não devia. Porque o homem está corrupto. Os homens, eu estou vendo na humanidade. Porque as pessoas se afastaram de Deus. Gente, pare de dar vazão os terrorismos psicológicos.
Ah, vai acontecer isso, 3 dias de escuridão. Gente, ore a Deus. Confie que o Pai Celestial está no comando da terra. Confie que Jesus está guiando o Brasil. Confie que as pessoas que rejeitaram o Espírito Santo não têm perdão. E, infelizmente, os lugares que foram rejeitados realmente vão sucumbir. Porque eles, não é que Deus quer, é que ele se afasta de Deus. Se você se afasta de Deus, quem pega? O inimigo, o adversário de Deus. Ok? Então vamos ficar positivo, vibrando numa harmonia com os pais celestiais, com os verdadeiros pais, com Jesus, para que a nossa volta crie uma barreira positiva e Satanás não possa nos influenciar. Tá bom? Vamos ficar ligados. Ore de manhã quando acordar. Diga ao Pai Celeste para onde vai, o que vai relate ao Pai Celeste sua vida. Quando voltar, agradeça. Quando entrar em um carro, peça para ele acompanhar e proteger você e os carros ao seu redor. Estenda a sua proteção às outras pessoas e confie. Por mais difícil que esteja, como o Pai Mundo disse, é o tumor maligno que está sendo espremido até o fim para sair o carnegão do mal. E aí sarar e começar a era da restauração de todo o planeta. Ok? É Deus no comando, não é Satanás, tá bom? Por mais que tenha algumas pessoas que digam, Jesus não é nada, deixa ele pensar, o problema dele, ele vai acertar com os céus. Jesus é o Filho de Deus. E agora nós estamos vivendo a segunda vinda do Messias. O terceiro Adão e terceira era já está na terra, porque Jesus disse, quando tudo isso acontecer, ele já exporta, então ele já está na terra. Ora Jesus pedindo. E se quiser assistir conferência em qualquer parte do mundo, é só dizer que eu indico quem está nesse país e vai te explicar bem melhor, tá certo? Agora nós estamos vendo sobre Jesus, para compreender o que aconteceu com Jesus, para a gente não repetir os mesmos erros e podermos participar do banquete da segunda vinda, ok? Das bênçãos do céu, do matrimônio sagrado, ok? Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Então vamos orar. Roseli, se eu terminei e você não viu, fica gravado, tá bom? Um beijo no seu coração. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Nós estamos falando, Jesus, dos vossos discípulos, as dificuldades, as coisas que eles tiveram que passar para que nós pudéssemos conhecer a vossa verdade. Eles espalharam essa verdade em cada canto do mundo. E o Senhor falou que na segunda vinda era necessário que ensinasse de novo entre povos, reis, em cada canto. E isso está acontecendo. Bondoso Pai, nos permita compreender a vossa verdade, nos permita modificar nosso coração, nosso sentimento. Afasta de nós todos os pensamentos que perturbam e podem magoar o vosso coração. Nos permita olhar as pessoas como nossas irmãs e irmãos. Nos permita, Senhor, enxergar que o momento é único, onde nós estamos passando pela segunda vinda do Messias, e mesmo que o mal esteja tão aparente, é porque ele está sendo julgado. O desespero dos maus é para aparecer tudo, para vir a luz, como disse Jesus em Lucas 12, de 2 a 3. Mesmo que diga no ouvido, ou que seja dito no gabinete, será ouvido à rua. Porque isso tem que ser transparente, para que as pessoas se tornem limpas e incorruptíveis, para que não cometam os pecados que cometeram com o vosso Filho Jesus. Pai Celestiais, abençoa todos que estão aqui agora e os que vão vir depois, e através deles suas famílias, para que a casa, cada lugar torne um lar igreja, onde se lê a vossa palavra, onde ensina vossos mandamentos, onde os pais mudam completamente as atitudes para que seja exemplo para os filhos. Bondoso Pai, te peço que o Senhor possa nos dar força para nos tornarmos essa pessoa, esse filho e essa filha que o Senhor tanto deseja. E que nós possamos ser obedientes no nosso testemunho, em vossa verdade e em vosso amor. Por favor, esteja conosco. Entregamos esse dia. Amanhã será o último dia da semana, que o Senhor possa governar nossa vida, nossa semana e nosso Brasil e nosso mundo. Nós te agradecemos por esse momento único na história humana, onde vossos filhos estão sobre a terra. Te peço que o Senhor possa nos manter junto a vós, nos permita melhorar cada dia e agradar vosso coração e dos verdadeiros pais. E agradecer a Jesus por ter nos deixado conhecer, Pai, toda a verdade. Te agradeço e agradeço pelas pessoas que estão aqui, que o Senhor coloque elas sobre proteção e bloqueio, para que nada venha, Pai, atingi-la, porque não é mais hora, como disse a Mãe Moon, do inimigo ter vitória ou machucar vossos filhos. É hora de ter vitória para os filhos daqueles que estão lutando do vosso lado. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adju. Minhas irmãs, muito obrigada. Irmã Edmilson, muito obrigada. Um beijo no coração das irmãzinhas. Obrigada mesmo. Amanhã eu volto, viu? Eu acho que eu talvez faça tarde,
mas eu volto. Então até amanhã, um beijo, até amanhã. Obrigada, Helena. Um beijo no seu coração, minha irmã. Uma boa semana também para você.